Fala galera, vou começar mais uma aula, vou chamar de aula porque o conteúdo que eu vou trazer é para aprendizado. Vou começar mais uma aula sobre como se comportar na crise, como que eu posso te ajudar você. Aqui estava um passo antes e para um passo depois, um passo além de como você estava nessa crise. Muitas pessoas vão ficar para trás, muitas pessoas vão ficar para trás e muitas pessoas vão quebrar recordes. E a minha pergunta, antes até de começar, é saber quem é você nessa situação. Você vai ser um que vai ficar pior ou você vai ser um que vai ficar melhor lá na frente? Você vai ser dessa crise melhor do que você entrou. Para isso, hoje, como prometido, talvez eu acho que o mais forte que ficou na pesquisa que eu fiz lá nos stories é que muita gente com medo, muita gente com ansiedade, muita gente com é, questões a serem resolvidas porque tem pendências de como que vai ficar no futuro, de como que vai se comportar, porque tem emprego, tem risco de morte, doença, muitas coisas. O que acontece por essa má gestão é, dos sentimentos, eu posso falar na má gestão dos sentimentos, a situação acaba agravando perante aquilo. Então, a situação já não é boa. Assim, não tem como falar, nossa, meu maravilha, mas como que eu vou sair melhor? Você vai sair melhor porque em toda crise há muita oportunidade. Então, toda crise, a crise ela é excelente, ela é importante. A humanidade sempre evolui muito dentro de uma crise, porque se a humanidade, se as empresas, se o exército, se quem é preparado a evoluir numa crise, por que você não tem que evoluir, na verdade tem que regredir? Eu acredito que você pode evoluir numa crise, que isso e realmente a gente tem muito aprendizado para a gente evoluir. Quem sabe esse seja o momento. Eu vou falar hoje sobre inteligência emocional nessa situação de crise, mas vale para outras milhares de situações que você vai ter daqui para sua frente. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Marçal. Eu ainda não tenho um canal, eu não tenho uma frequência de ficar postando, mas por entender que essa rede de amizade estava precisando de um apoio, eu resolvi gravar esses vídeos. No meu vídeo anterior, eu falei um pouco sobre, como eu vou dizer, a briga interna que tem entre a gente, e hoje vai ser uma extensão disso. A gente vai falar um pouco sobre essa componentes desse, que eu falei que era o lobo mau e o lobo bom. E aqui, na minha frente, vocês me viram olhando assim, eu deixei algumas colinhas para não esquecer de falar algumas coisas muito importantes. E aqui é o que vai conduzir a gente daqui para frente, beleza? Então, como vai funcionar? Eu vou começar falando sobre o que é inteligência emocional. Tem muita gente que acha que tem um tabu, que inteligência emocional é igual o Buda, igual aqueles monges que ficam, nossa, tudo paz e amor, tudo é bom, não se irrita. Cara, deixa eu te falar um segredo, isso é ilusão. Isso não é inteligência emocional. Eles, obviamente, eles têm uma baita inteligência emocional, que eles têm um nível de, eles chamam, né, se a gente for pegar a pirâmide da evolução pessoal, eles estão lá no nível bem acima, espiritualmente falando. Então, esse nível não é muito maior do que a inteligência emocional. A inteligência emocional está na base para eles, eles estão num nível muito acima de inteligência emocional. E inteligência emocional, o que, que é então, se não é ser aquela pessoa calma, tranquila? É você entender que você tem emoções e você pode fazer o que quiser com elas. Você pode usar suas emoções para fazer coisas boas, para fazer coisas ruins. Sobre aquele nosso primeiro vídeo, a emoção que é criada dentro da gente, o sentimento que é criado dentro da gente, ele pode alimentar o lobo bom e o lobo mau. Então, se na parábola que eu disse das nossas ações, do que governa internamente é o lobo bom e o lobo mau, e vence aquele que nos alimenta, a inteligência emocional é exatamente isso. O sentimento, as emoções que geram dentro da gente como se fosse o alimento daquele lobo. Então, quanto mais medo, quanto mais ansiedade, quanto mais preocupação você tem, cada vez mais você alimenta o lobo mau. Então, começando aqui, inteligência emocional não é ser
Buda. Não é ser aquela pessoa, nossa, zen. Não é. Inteligência emocional é saber controlar suas emoções. E não só é saber controlar no sentido de direcionar. Se eu errar o português aqui, tá longe, tá? Para mim. Direcionar para ações positivas. Então, o controlar é você pegar aquela energia da emoção e alimentar sempre o máximo possível o seu lobo bom. Por exemplo, amor e raiva. Às vezes a gente se confunde, caraca, amor, aquele sentimento bonzinho, e raiva, aquele sentimento, nossa, pessoas terríveis. Cara, quantas notícias você já viu na TV de homicídio? O número de mulheres morrendo por companheiros que se julgam amar ela. Realmente ele ama, e realmente ele ama, só que ele não vê outra saída a não ser retirar a vida. Então, pessoas matam por amor. Isso é a má gestão das emoções. E tem outras pessoas que, por raiva, por não aceitar a sociedade do jeito que é, por não aceitar o país da forma que é, mudam o mundo por raiva. A gente teve vários líderes mundiais, de causas mundiais, que ficaram muito famosos porque tinham raiva, não aceitavam aquilo e deram a cara a tapa de verdade, foram lá por raiva e mudaram toda a história do mundo. Então, amor e raiva, dando dois exemplos, tá? Eles podem ser usados da forma boa como da forma ruim. Então, o sentimento, qualquer sentimento, ele pode alimentar o lobo bom e o lobo mau. Então, a inteligência emocional é como controlar suas emoções, saber controlar sua emoção e de direcionar, não, é um analfabeto aqui, e direcionar para ações. Eu não vou colocar positivo, vou colocar para ações que levam você para aquilo que deseja. O que significa isso? Cara, raiva, por exemplo. Eu posso ter raiva e não beber um copo de água, é uma ação positiva, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter raiva do seu pai que não te apoia, da sua mulher, do seu marido que não te apoia, por raiva, e lá dar mais resultado e trazer resultado para dentro de casa e mudar essa situação. Então, a inteligência emocional é você utilizar aquela emoção para ir em direção daquilo que você quer para sua vida. Por exemplo, você está a situação do coronavírus, né? Você está na situação que pode perder o emprego, pode ficar sem renda. Cara, qual é o meu objetivo agora? É garantir minha renda, garantir o meu pão de cada dia. Se eu tenho que garantir isso, o que eu vou fazer? Se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou com ansiedade, o que eu vou fazer? Então, no final tem alguns presentes para quem assistir. Mas o que você vai fazer? Você vai continuar se acuando? Você vai lá no mercado e vai comprar R$ 1.000 de comida e vai ficar escondido? Talvez no final do mês você não tenha nem o que pagar essa comida, porque você não sabe se você vai ter emprego. Para isso, eu separei 3 pilares da inteligência emocional. 3 pilares. Não é hashtag não. É 3. Pode ser assim, você até com hashtag na frente. 3 pilares da inteligência emocional. Isso é no que eu acredito, tá? Aí eu acho que se eu fizer assim, ele funciona. O primeiro pilar, isso é muito comum a gente escutar, até das avós de quando era criança, que é o pavio. Tamanho do pavio. Tamanho do pavio? Tamanho do pavio. Quem nunca escutou, nossa, o seu pavio é curto, o seu pavio é longo. Exatamente nisso que eu acredito. Algumas pessoas possuem um pavio mais longo, outras um pavio mais curto. Por aquele exemplo que eu dei no começo, que eu falei que inteligência emocional não é ser zen. Ali, em um pilar da inteligência emocional, estou falando isso de forma bem didática e simplificada, tá bom? Para entendimento de todo mundo. Então, o primeiro pilar, eles têm um pavio de quilômetros para irritar uma pessoa que medita há muitos anos, por muito tempo, é muito maior, porque o cara tem ferramentas para ele poder aumentar esse pavio. Então, o pavio dele já é muito grande. Então, o tamanho do pavio ele é muito importante.
Porque algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas nesse sentido, o pavio é muito curto. Então, a todo momento, sempre durante o dia, ele está estourando, a emoção dele está saindo. Então, o pavio é curto e ele ainda vê notícias do coronavírus todo de 10 em 10 minutos. A pessoa não aguenta ver uma notícia negativa, mas abre o G1, abre algum portal de notícia de 10 em 10 minutos para alimentar o pavio. Aí vai lá e passa pelos outros pilares da inteligência emocional e fica pior. Se você sabe que você não aguenta, eu vou falar a verdade para você, na minha visão em relação à notícia ruim, cara, eu não posso mudar nada, eu não posso mudar nada. Não tem necessidade de eu ficar vendo. Obviamente, eu não posso ser ignorante em relação à informação, então eu tenho que buscar a informação que eu quero para eu poder saber aplicar. É diferente. Então, o tamanho do pavio é muito importante. Isso eu estou falando para sentimentos em relação à inteligência emocional. Mas o tamanho do pavio está muito ligado em outros demais sentimentos, a raiva, ao quanto você demora a se sentir mal, a quebrar a expectativa, a você explodir de raiva. Isso é o pavio. Então, você identificar o pavio, ele é muito importante. Quais são as pessoas que te deixam com raiva? Eu, por exemplo, eu vou abrir para vocês. Eu vou abrir para vocês o meu celular. Vou só desligar o celular, tá bom? Show. Vamos lá, vamos voltar. Onde eu estava falando do pavio. Uma interferência minha, né? Que minha fraqueza seja de exemplo para vocês entenderem. Eu tenho muita dificuldade com pessoas vitimistas. Muito, muito. Uma pessoa que tem tudo na mão, que tem capacidade, e fica aí colocando uma culpa nas situações, nas pessoas. Eu tenho muita dificuldade com isso. Estou falando verdadeiramente para você, tá bom? Que minha vulnerabilidade seja sua força. Então, eu tenho que me policiar a todo momento, até para onde o meu caminhar é ajudar pessoas que estão precisando da minha ajuda. E eu me incomodar com a pessoa que está se fazendo ou está numa situação de vítima é um problema muito mais meu do que da pessoa, entende? Porque ela está fazendo o papel dela, é tudo que ela tem, normalmente ela está dando o melhor dela. E eu estou do meu lado julgando o melhor daquela pessoa. Então, eu tenho que mudar o meu comportamento para aquela pessoa. Então, essa é a maneira que eu enxergo a vida, tá bom? Então, a todo momento, a cada situação que eu venço, o meu pavio ele dá uma prolongada. Então, a cada situação que eu melhoro, o meu pavio dá uma prolongada. Então, com isso, meu cérebro vai entendendo o meu novo comportamento e eu vou melhorando. E vou cada vez aumentando o meu pavio para a situação que, para mim, é ruim. O segundo que eu entendo como o pilar da inteligência emocional é o quanto você desce. Como assim? Quanto você desce? É o quanto você desce. É o quanto... Tem gente, olha só, tem gente que um pneu furado faz a pessoa ficar triste o dia todo, a pessoa perde o dia. A pessoa perde o dia por conta de um pneu. Então ela desce profundamente nos sentimentos lá embaixo. Eu não estou falando que você não tem que sentir nada, que você tem que ser uma geladeira. Caraca, furei o pneu. Caralho, pneu furou da merda, não gostei. Tudo bem, cara. Ali é meus segundos, eu vou, pô, tem que trocar o pneu e tem que ir. Então, tem pessoas que, caraca, acham que só acontece com elas. Só acontece com elas. Não sei se vocês já perceberam, mas já aconteceu de ouvir a pessoa, nossa, só eu furo o pneu, nunca vi ninguém furar pneu. Aí eu fico pensando, um monte de borracheiro morrendo de fome, né? Porque onde você vai na borracharia. Se só uma pessoa fura o pneu, haja pneu para ela furar. E os borracheiros sobreviverem. Então, não é isso, né? Então, o quanto você desce, isso diz muito sobre a sua inteligência emocional. Porque às vezes você aceita tanto sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo, você vai muito profundo. Tony Robbins, ele fala uma frase em relação à depressão que é muito forte. É muito forte. A minha mãe, ela tem uma depressão muito profunda. A minha mãe, ela sofre, ela tem uma batalha para melhorar. Então, eu sou uma das pessoas que ajudam ela a melhorar. E ela, a cada situação que deixa ela para baixo, ela fala, cara, eu me sinto torturada.
exatamente essa palavra que ela utiliza. Eu sinto tortura. Às vezes é uma palavra, é uma discussão, e ela se sente torturada. E isso é o mundo dela. Eu tenho que respeitar o mundo dela. Mas isso quer dizer que ela vai profundo. Olha só, o nível de tortura. Ela vai profundamente no nível de emoção negativa dela. E o que eu ia falar de Tony Robbins, ele fala que você tem que se esforçar muito para você entrar em depressão. Por que ele fala isso, você se esforçar? Porque quem conduz sua vida é você, né? Então você tem que estar em ambientes negativos com uma frequência muito alta. A depressão não vem com um dia, não vem com uma situação, ela vem com uma sequência de situações, uma sequência de fatos, uma sequência de profundidades. Todo dia eu estou indo para baixo, para baixo. Então a depressão ela demora. Só que a gente passa o dia no piloto automático, a gente não percebe que a gente passa um ano, a gente passa 2 anos na merda, sentindo o ápice da depressão, sentindo negativo. Então a gente tem que quebrar o quanto a gente desce. Isso está ligado diretamente ao terceiro pilar, que é o quanto tempo você demora para voltar. Esse para mim é o terceiro pilar. Então, o primeiro pilar é o tamanho do perfil. O segundo pilar é o quanto você desce. É que eu não estou falando de tempo. Não é somente tempo. Na verdade, não é tempo. É a profundidade do sentimento. Lembra do exemplo da minha mãe? Que ela se sente torturada. Então, não é o tempo que ela se sentiu torturada. É ela se sentir torturada. Ou seja, não é ela se sentir chateada ou levemente aborrecida. É torturada. E esse é o mundo dela. Por algum motivo, ela entende isso. Então, é o nível que você desce. O terceiro pilar é quanto tempo você demora para voltar. Tem um amigo meu que recentemente ele soube uma notícia muito ruim de uma conhecida. Assim, eu não estou menosprezando o fato de ser uma conhecida, mas eu estou falando de ser conhecida, de praticamente nem conhecer a vida da pessoa, só conhece por alguns lances, algumas notícias, não tinha relacionamento com a pessoa. Ele escutou uma notícia que a pessoa foi assassinada, foi assassinada, morreu. E ele vendo a notícia, caraca, aconteceu isso, isso, isso. Acabou a minha semana. E verdadeiramente falando, eu não estou aqui cultivando o sentimento que, caraca, não, a partir de hoje vai morrer todo mundo e eu estou aqui feliz da vida. Não é isso. Mas os fatos e as pessoas possuem exatamente os poderes que vocês dão a ela. É exatamente isso. Se uma pessoa te magoa muito, quer dizer que você deu para ela uma arma que te magoa muito. Se uma situação te joga lá para baixo, quer dizer que você deu a ela esse poder. Ninguém no mundo tem o poder de influenciar nos seus sentimentos. Ninguém. Então, todos os seus sentimentos são criados por você, da forma como você enxerga o mundo, e não pelas pessoas. Às vezes a gente culpa as pessoas, não, ele me fez assim. Não. Aí o correto é falar, eu permiti que ele me fizesse mal, porque as pessoas têm um poder que vocês dão a elas, e não é elas que têm o poder. Elas não têm o poder de chegar não, entra raiva, entra show. Não, não tem. O poder é você quem dá no seu cérebro. E o fato dele perder a semana, o cérebro vai ter incongruência. Ele falou que ia perder. Então o cérebro vai trazer aquele sentimento toda hora, a lembrança da morte dela toda hora, a lembrança do pneu furado toda hora, a lembrança do coronavírus toda hora. Aí o seu objetivo de sair dessa vida, dessa merda, dessa situação melhor do que você entrou, você esquece. Por quê? Você falou pro cérebro que você tá ruim e toda hora, de vez em solução, vem problema. Porque onde eu foco, expande. Onde eu foco, se você focou no problema, vai vir problema. Se você focar na solução, o que o seu cérebro vai fazer? Vai te trazer solução. Então, a inteligência emocional é a forma como você conduz. É exatamente como que você faz para poder alimentar o lobo bom e alimentar o lobo mau. Vocês conseguem entender? Recapitulando, os 3 pilares, no meu entendimento, sobre inteligência emocional, naquilo que eu acredito.
É o tamanho do pavio, é o quanto tempo, o quantas situações, quanta exposição você precisa para explodir naquela emoção, na raiva, no medo, na ansiedade, o quanto você desce, o quanto você fica profundamente para baixo, negativo naquela situação e quanto tempo você demora a subir. Às vezes tem pessoa que sobe rápido, mas o sentimento é tão negativo, a carga é tão negativa que, cara, ela remoe aquilo, fica guardado como se fosse um trauma no coração dela. E o que eu faço com isso, Luiz? Que é o desafio disso, o desafio da inteligência emocional. O que eu faço com isso? O primeiro nível de inteligência emocional, na minha opinião, é você enxergar em você. Esse é o primeiro nível. Às vezes você vai explodir de raiva. Caraca, uma pessoa não foi comprometida comigo, eu fico com muita raiva dela. Eu percebi que meu pavio para isso é curto. Esse é o primeiro nível de inteligência emocional. É você se observar e entender as emoções que você sente. Esse é o primeiro nível da inteligência emocional. É você conseguir entender e logo depois administrar, controlar. Então isso é muito importante. E o segundo nível de inteligência emocional, você enxergar nos outros as emoções. É incrível quando você você se permite ter presença plena nos locais, com as pessoas, e o simples fato de você olhar no olho de uma pessoa, você entender a emoção dela. Eu tenho uma ligação tão forte com a minha mãe para ajudar ela a sair da depressão. Ela me liga, ela fala, filho, o que foi, mãe? O que a senhora tem? Na hora, porque é conexão, porque é se importar, é de estar perto. Então, o nível de inteligência funcional, às vezes não funciona para todo mundo. Eu tenho habilidades que eu pratico muito, que vem da programação neurolinguística, que vem da hipnose, que eu consigo fazer um mapeamento muito maior, porque muitas pessoas vão estar tudo bem. Saber que a pessoa está triste, saber que a pessoa está mal, isso é importante para você ajudar ela em alguns momentos. Eu gosto muito da individualidade. Tristeza, entendem só, a inteligência emocional não é um mundo florido, não é mar de rosas. É você identificar e viver aquela emoção. O negócio é o quanto tempo você vai viver e o quanto você vai retornar para a sua vida. Quando eu fico muito chateado com uma situação, eu fico para baixo para caramba. Eu não vou mentir, eu fico para baixo para caramba. Mas eu não permito aquilo ficar mais que um dia na minha vida. Eu não permito isso acontecer. Às vezes eu tenho algumas técnicas para isso, vou ajudar vocês no final do vídeo. Às vezes eu não permito aquilo evoluir nem no mesmo dia. Eu já interrompo, porque eu sei que aquilo não faz bem para mim. Então, o desafio disso tudo é você viver a vida que você quer viver. Tem gente que entra em estado vegetativo por má gestão das emoções, porque vai tão profundo e demora tanto para voltar que a vida está passando e ela não está percebendo. Aí eu preparei mais algumas coisinhas e eu preparei um presente para você. Ah, que presente é esse? Antes de falar de quais são os presentes, antes de falar do primeiro presente, que é interromper o fluxo de merda. Eu vou chamar fluxo de merda. Merda não é palavrão, não sei se vocês vão me entender. Eu tenho que explicar o que é fluxo de merda. A gente tem um padrão. Eu acho que eu consigo usar um componente aqui. Formas não. É esse camarada aqui. Processo, pode ser você. Ok. A gente tem um padrão para a construção de sentimentos.
Primeiro sempre tem um fato. E esse fato gera um pensamento. Por exemplo, o fato é você abre o G1 e vê uma notícia que o Bolsonaro aprovou a medida provisória que, que libera os donos de empresa bloquear. Você não trabalha durante 4 meses. É tipo. Como eu vou falar? É tipo a demissão rápida, né? Você vai e depois volta até passar a crise. Então você tem aquele fato, você gera um pensamento. E caralho, eu posso perder meu emprego. Automaticamente isso gera um sentimento. E esse sentimento, ele gera vários neurotransmissores na sua cabeça, sua cabeça fica toda com fome. O seu cérebro tem que estar em congruência com aquele sentimento. Aí ele gera uma ação. E olha qual é a jogada aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Esse aqui, deixa eu ver se eu faço isso. Esse aqui é o padrão. Beleza? Esse aqui é o merda. Desculpa, eu vou usar essas palavras assim que eu me comunico. Esse aqui é o padrão. Ah, deu certo. O merda, o que que é? Merda é você pensar em coisa ruim, pensar em merda. Se você pensa em merda, vou usar um sentimento que foi mais dito lá dentro das respostas do Instagram. Você vai ter medo. Medo de quê? Medo da morte, medo de perder o emprego, medo de um ente querido meu partir, medo de uma coisa. Então, você vai ter um monte de ação, de pessoas que estão com medo. Uma coisa eu vou te falar. Essas ações não são boas. Se você pudesse olhar, se está numa viagem, do seu lado direito são um monte de coisas, é uma praia bonita, tem uma floresta assim do lado direito você vai ver uma pedra cinza com água, talvez tenha esgoto. Então, quando você gera sentimentos de merda, sentimentos ruins, por exemplo, o medo, aquele medo de acontecer uma coisa ruim, porque medo não é um sentimento ruim. O quanto que te desce dentro do medo que acaba paralisando a gente. Então, quando você desce dentro desse sentimento, ao invés de você olhar para o lado bom, para o lado positivo, você alimenta quem? O lobo mau. Ele te traz um monte de coisa negativa. Então, as suas ações estão todas voltadas para as coisas negativas. Então, esse é o fluxo de merda. Eu pensei em merda, pensei que vai dar merda, eu fiquei com medo, fiquei ansioso, fiquei um monte de problema e eu tenho ações de merda. Ah, e qual que é o fluxo do sucesso? Esse fluxo do sucesso ficou esquisito, não? Qual o fluxo de pensamentos que eu construo para o meu sucesso? Acho que fica melhor. Então, é difícil você não pensar em merda. Vai vir. Ó que doido. Vai vir. Quem é que vai ver uma notícia que tende a piorar nosso estilo de vida e não vai pensar em merda? Vai pensar em merda. A sacada dessa mudança, então esse presente que eu estou te dando, é exatamente quebrar o fluxo daqui para frente. Aqui eu tô apontando para o fluxo de merda, tá? Então aqui no fluxo de merda, você pensa merda e gera o sentimento de merda. A gente vai quebrar esse relacionamento. Então você vai pensar na merda e caralho, Bolsonaro aprovou a parada. E você vai colocar sentimento de sucesso. Para quê? Para você ter ações de pessoas de sucesso. Luiz, lá que você é doido, como é que eu faço isso? Simples. Simples. Não dificulta. Vai, dá um nome para esses sentimentos. Você pode dar um nome para cada sentimento, mas nesse primeiro momento vou te pedir para dar um nome para tudo, para essa, como vou dizer, esse eu seu que está fora, que te traz esses sentimentos ruins. Você pode dar até, por exemplo, o nome de coronavírus, de Covid-19. Use a sua criatividade. Dá um nome para esses sentimentos, para esse conjunto de coisas que vem à sua cabeça. Então, a ferramenta, eu vou chamar de DCD, porque
isso aqui não é autoria minha, tá? É uma ferramenta oriunda do que Augusto Cury cria. É uma adaptação minha, tá? É, rotular, dar o nome e rotular. O que é isso? Esse rotular barra criticar. Toda vez que vier o pensamento sobre o coronavírus, por exemplo, que vai dar merda, que vai te dar medo, que você vai ficar ansioso, ansiosa, o que isso vai fazer? Olha só, lá vem o coronavírus, lá vem o merdinha, eu chamo esses pensamentos meus de merdinha. Lá vem o merdinha falando as coisas para mim. Olha só, eu vou orientar você a pensar isso. E se você falar para fora, as pessoas vão achar que você é doido. Então, eu vou orientar você a pensar isso. Se você estiver em casa, você pode falar sem problema. Mas é rotular. Então, vai vir um sentimento, por exemplo, o Bolsonaro que vai dar merda. Opa, lá vem o coronavírus falando que vai dar merda. Quem é você para falar que vai dar merda? Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vou ter aquilo que eu quero para minha vida. Olha que fantástico. Você acabou de quebrar esse fluxo da merda. Então, quando você fala assim, ih, lá vem o corona, lá vem ele com notícia ruim. Cara, eu sou uma pessoa de sucesso. Minhas ações são voltadas para o sucesso. O que você vai fazer com ele? Você vai quebrar esse ciclo. Você não vai deixar o medo instalar para você. E você vai fazer além, você vai dar comandos para o seu cérebro, falar para ele, cara, eu quero coisa boa, eu quero solução, eu não quero problema. Então isso é fantástico. Isso é fantástico porque você quebra o fluxo de pensamento e os sentimentos e as ações seguintes. Então você consegue quebrar o fluxo interno e te dá muito mais direção para o que você quer para sua vida. Então, dar o nome, rotular e criticar e como é que eu vou dizer uma palavra para decretar coisas boas. Essa palavra que estava aqui na minha mente. O que é isso? Cara, vai vir o pensamento ruim, deu merda, você vai rotular, e lá vem o coronavírus, lá vem o coronavírus. Ó, sai daqui, critiquei, sai daqui que isso não me pertence. Vou até colocar aqui, ó, dar o nome. O rotular é você entender que aquele pensamento é dele, tá? Criticar, ó, isso não me pertence. E o que é decretar coisas boas? Porque o que eu quero da minha vida é isso, isso, isso. Cara, vi um pensamento para ser demitido? Cara, se eu for demitido amanhã eu tenho um emprego. Se reduzir minha metade de carga horária, eu vou dar um jeito de ter outro salário. É isso que é o quebrar o fluxo. Porque o seu cérebro não vai se sentir mais aprisionado. Ele vai ser, não, se der qualquer problema, ele vai conseguir gerir essa situação. Beleza? Então, essa daqui é a primeira ferramenta. Que é interromper o fluxo de merda. Eu não sei se ele vai pegar, pegou a referência. A segunda ferramenta, olha só que legal. Ela é chamada em Extraordinary Beans. Se eu não me engano, eu vou colocar em português. Feijão extraordinário. Vou dar um enter aqui para ir para a página de baixo. Isso. O que é isso? É a gratidão. Toda vez que a gente tem gratidão, a gente tende a ficar muito melhor. Eu lembro uma situação hoje, eu não lembro exatamente como que foi, mas a Jéssica, a minha esposa, ela começou a ter algumas preocupações. Ela recebeu uma mensagem hoje e lascou. A notícia ruim tá vindo. E mesmo que viesse a notícia ruim de férias antecipadas, ou carga horária reduzida, mesmo que viesse interromper o trabalho, eu falei, cara, graças a Deus que a gente pode fazer isso. Tem gente que está lá, eu falei 2.000 pessoas, mas acredito que tem mais. Tem pessoas no exterior, na Europa, que não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para dormir, estão dormindo nos aeroportos, não sabe quanto vai voltar para casa. Graças a Deus eu tenho a minha casa. Graças a Deus a gente está estruturado. A gente está muito melhor do que muita gente. Tem gente perdendo parente pra caramba.
Tem gente que não tem uma casa para ficar direito, tem gente que não tem uma estrutura para trabalhar de casa. A minha mãe é doméstica e ela não tem carteira assinada. Se ela não trabalhar um dia, é um dia a menos do valor que ela recebe no final do mês. Uma patroa dela, ela trabalha 2 dias na semana, falou, cara, não quero que você vá em um dos dias, vamos reduzir um dia até passar essa tempestade. Ou seja, para aquela patroa, metade do salário dela foi reduzido. E olha, isso não aconteceu comigo. Então eu estou bem melhor do que muita gente. Então a gratidão, ela conforta, porque felicidade, isso aqui é um ponto muito importante. Felicidade não é conquista, porque conquista é histeria. Então felicidade é diferente de histeria. Histeria, você ganhou, nossa, comprei um carro novo, meu apartamento novo. Isso é histeria. Não confunda isso com felicidade. As pessoas mais felizes do mundo não quer dizer que elas têm tudo no mundo. É por isso que eles falam que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro ele traz histeria na maioria das vezes. A felicidade está ligada ao contentamento. O que é contentamento? É o quanto eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Tem gente que evolui e cada vez mais está insatisfeito. Então, ele tem vários momentos de histeria e fica viciado por aqueles momentos, porque ele não tem muitos momentos daquilo. Isso não é felicidade, isso é histeria. Felicidade, ele é contentamento. Então, felicidade é igual a agradecer, que é igual a gratidão. Esse é o meu entendimento, tá? Sobre felicidade. Cara, e o que é o feijão extraordinário? Depois eu faço um stories para te mostrar. Basicamente, você vai separar... Eu não sei se eu vou achar aqui uma imagenzinha de pote. Não vou achar. Vou pegar isso daqui. Acho que é legal. Você vai pegar um copo bom, um copo ruim, pode acontecer, e você vai separar, aí você pode esconder cheio de feijão. O que é isso? Todo dia, à noite, você vai esperar seu dia passar, à noite, você vai chegar, vai para frente, se você tiver esposa, filhos, é bem legal. Você vai para frente desses. Eu aprendi isso no evento que eu fiz no WAX. Ainda não é uma prática, nossa, faço. Eu ainda estou em construção do hábito, mas é extraordinário para mim. Você vai para frente dos potes, do pote bom, do pote ruim. Você vai pegar um feijão do pote que é cheio de feijão e vai ver, eu vou colocar esse feijão. Esse dia para mim foi um dia bom ou um dia ruim? Não foi um dia legal para mim. E você vai escolher, você vai lembrar daquilo que aconteceu e você vai colocar o feijãozinho no pote. E toda vez que você colocar, você vai lembrar tudo que aconteceu para aquele dia ser bom. E o legal é de você agradecer. Cara, meu dia foi bom por isso, 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 por isso. E agradecer. Se o dia for ruim, se você não gostou do seu dia, ou não teve o resultado que você esperava, agradeça do mesmo jeito. Eu agradeço por ter a oportunidade de errar. Eu agradeço por ter um emprego para perder. Porque tem gente que não tem nenhum emprego para perder. Eu agradeço por ter um emprego para reduzir o salário. Porque tem gente que não tem isso. Tem muitos mini empresários, microempresários, como meu cunhado, por exemplo, trabalha limpando vidro, fazendo manutenção em vidro, fizer uma empresa disso. As pessoas não estão aceitando ele em casa, então ele não tem salário, não tem nem como ganhar. Então agradeça. Então a ferramenta é basicamente essa, você exercitar a gratidão dessa forma, é como se fosse um joguinho. Então é interessante que você já perceba a quantidade de dias bons e ruins que vocês têm, e você a cada dia agradece os seus dias.
É isso que eu preparei para vocês. Vai fazer 40 minutos que eu gravei. Meu celular desliguei, eu ia fazer até um stories agora. Não sei como que eu vou editar, se eu vou editar, eu vou postar esse vídeo agora. E é isso. Eu vou só trazer aqui, eu acho que eu consigo me aparecer. Eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo. É um vídeo longo, é um vídeo importante, é um vídeo que eu falei sobre inteligência emocional de forma prática sobre a situação. Eu te dei de presente duas ferramentas. Uma ferramenta que é simples e é extraordinária para interromper o fluxo de pensamento e sentimento e ações de merda que a gente gera na nossa cabeça. Eu preparei uma outra ferramenta que é sobre gratidão, que a gratidão está muito ligada ao contentamento e a gente agradecer a vida que a gente tem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. E é isso. Até o próximo vídeo. E vamos